incêndio atingiu um galpão no bairro Jatobá, na região do Barreiro. A Defesa Civil esteve no local para avaliar os riscos na estrutura do imóvel. Um dos galpões dessa empresa ficou totalmente destruído após o incêndio. Neste vídeo, feito por um cinegrafista amador, é possível ver o momento em que o galpão estava sendo consumido pelas chamas. O fogo alto chegou a retorcer os ferros da estrutura e a queimar parte dos produtos da empresa, que trabalha com materiais têxteis e tinta. A Defesa Civil esteve no local e avaliou as condições. Este local que foi atingido pelo sinistro de incêndio teve toda a sua estrutura metálica deteriorada e foi recomendado ao gerente geral da empresa que contrate uma empresa especializada para fazer a mitigação dos riscos, ou seja, demolição das estruturas que ainda encontram-se erguidas. 2 caminhões usados no transporte dos materiais também ficaram destruídos. Além deste incêndio aqui no Barreiro, um outro consumiu uma loja de rações na região leste aqui da capital durante a madrugada de hoje. De acordo com os bombeiros, o fogo destruiu todo o estoque, além de comprometer a estrutura do prédio. As causas do incêndio ainda não foram descobertas. No momento do fogo, nenhum funcionário estava no local. A outra parte do galpão, onde é feita a matriz do material que eles trabalham, após a instalação elétrica ser revisada, poderá sim ser utilizada. Sua estrutura está toda ok e está intacta. Não foi atingida pelo incêndio. Agora, o futebol. Entre o líder e o vice-líder, bom, há uma disputa aí, né, do Brasileirão. A rivalidade não é apenas entre os jogadores não, viu? Adenor Leonardo Bachi, gaúcho, 54 anos de idade, é o técnico mais vitorioso da história do Corinthians e está em sua 3ª passagem pelo clube, sendo o 2º treinador que mais exerceu essa função. Comandando o timão, conquistou o Brasil, a América e o mundo. Levir Coupe, paranaense, 62 anos de idade. É o 3º técnico que mais dirigiu o Atlético Mineiro, com 282 jogos. No Galo, conquistou títulos como a Recopa Sul-Americana e a Copa do Brasil. Identificação de sobra dentro dos 2 times que lideram o Campeonato Brasileiro. O Tite é um técnico experiente e tem o jeito do Corinthians, assim parece. Então ele tem mais ou menos o perfil do técnico que cabe no Corinthians. Aparentemente comigo é a mesma coisa, né? Quando venho para Minas, assim, é uma situação muito favorável para trabalho, as coisas vão acontecendo. Quem convive com os dois tem opiniões no âmbito profissional e também pessoal. Um bom treinador e como pessoa acho que espetacular. Eu acho que é como um paizão se fosse para mim. 2 perfis diferentes e ao mesmo tempo com alguma semelhança. Estes são Tite e Levir, um gaúcho. Outro paranaense, Esporte Clube Corinthians Paulista e Clube Atlético Mineiro, Tite e Levir Coupe. Ao que tudo indica, essa é a diversidade do Brasileirão 2015. Agora o repórter Diogo Ramalho traz as informações do Cruzeiro. O atacante Joel, que não atua desde o dia 19 de julho, ainda aquela partida contra o Avaí pelo primeiro turno, iniciou a preparação física ao lado de Júlio Batista, que ficou também um tempo aí no departamento médico. O zagueiro Manuel, com dores no joelho direito, não treinou durante a última semana e, a exemplo dele também, o atacante Marquinhos, que teve o ombro deslocado. Os dois já trabalham juntamente com o grupo, mas ainda sob observação do departamento médico aqui da Toca da Raposa 2. A formação da equipe: Mano Menezes trabalhou a defesa com Bruno Rodrigo ao lado de Douglas Grolli. Paulo André volta de suspensão automática, mas ao que tudo indica, caso o Manuel não tenha condições ainda de jogo, Douglas Grolli, pelo menos foi isso que trabalhou o comandante Celeste, vai ao lado de Bruno Rodrigo. Vamos torcer para que o Manu se recupere, né? Sempre complicado ter um companheiro machucado. A situação melhorou para mim, comecei a ter mais oportunidades, pelo menos estar treinando, já pude estrear. Então acho que todo esse trabalho desse tempo aí está sendo reconhecido aos poucos e motiva ainda mais para continuar trabalhando, se empenhando cada vez mais, porque dá para sentir que vai ter retorno. Tá aí, portanto, as palavras do zagueiro Douglas Grolli, que pode acabar tendo uma sequência maior com a camisa do Cruzeiro. Falando do ataque, William Bigode, este cumpre suspensão automática. Marinho, na última semana, foi testado na vaga e deve ter mais uma oportunidade. Lembrando que a Arrascaeta está a serviço da seleção uruguaia, joga
nesta terça-feira tem tempo hábil para retornar. Muda um pouco a configuração tática da equipe dentro de campo, se Mano Menezes optar pelo uruguaio, mas é também mais uma opção. 6 pessoas morreram em um grave acidente na tarde de hoje, na BR-040, na região central de Minas. A batida foi próxima à curva do Ribeirão do Eixo, a poucos quilômetros de Itabirito. Um caminhão carregado de melancias perdeu o controle na descida e bateu de frente em outros 2 veículos que vinham no sentido contrário. 6 pessoas morreram. Ao efetuar a curva, não conseguiu efetuar a manobra, tombou, passou para a contramão de direção e atingiu 2 automóveis. O primeiro que ele atingiu voou sobre o segundo e após colidir com esses 2 veículos, esse caminhão ainda voou por sobre a mureta e caiu num barranco, sendo o motorista arremessado para fora do veículo. A carga ficou toda espalhada na pista. Com a pancada, o caminhão foi arremessado para fora da rodovia. Dos 6 mortos, 4 estavam no mesmo veículo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, tudo indica que o motorista do caminhão estava acima da velocidade permitida aqui para a rodovia. O que os policiais querem saber agora, por meio da perícia, se o problema foi mecânico ou se foi falta de experiência. O helicóptero dos bombeiros ainda resgatou outros 4 passageiros que foram levados ao Hospital João 23 em Belo Horizonte. Um deles está em estado grave. Segundo a PRF, o fim de semana prolongado apresentava um número baixo de acidentes com morte, mas a volta do feriado mudou esta realidade. Tivemos também hoje de manhã lá na região de Belo Oriente mais 2 óbitos, ou seja, somente no último dia já registramos 8 mortes. Nesse caso específico, talvez o fato da rodovia não estar muito cheia possa ter minimizado uma tragédia que poderia ter sido maior. Infelizmente, 6 pessoas, dentre elas 5 inocentes, pagaram por o erro de um outro motorista. E agora nós vamos falar ao vivo com o repórter Marcelo Silveira, que tem as informações da volta do Belo Horizontino do feriado prolongado. Boa noite, Marcelo. Pois é, Luciana, uma boa noite para você, boa noite a todos. As informações, pelo menos na BR-040, ainda não são boas. A pista continua interditada nesse trecho que você viu na reportagem por causa desse acidente. Lá, o trânsito opera apenas em uma das pistas, no sistema pare e siga. Quem segue aqui no sentido Belo Horizonte já encontra um trânsito melhor quando chega aqui na BR-356, bem próximo aqui do bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Poucos carros por aqui. Quem vem a Belo Horizonte, quem retorna à cidade pela BR-381, voltando ali do litoral capixaba, já encontra um trânsito mais complicado. Muitos veículos na pista agora, especialmente no trecho entre João Molevade e a capital mineira. Outro problema é os motoristas que vêm do outro lado da 381, aqueles que vêm a Belo Horizonte pela rodovia Fernão Dias. Ali em Betim, uma manifestação com 300 pessoas fecha agora totalmente a pista no sentido Belo Horizonte. Os manifestantes estão gritando palavras de ordem contra o governo federal e também são contra a privatização da Petrobras. A polícia está tentando negociar a passagem dos motoristas, mas por enquanto tudo está bloqueado, ninguém consegue retornar a Belo Horizonte. Portanto, muita paciência para os motoristas que querem voltar, que passearam durante o feriado, agora querem voltar para casa, descansar um pouco para trabalhar amanhã. Paciência para esse pessoal. Lu, eu volto com você aí no estúdio. Ok, obrigada, Marcelo Silveira, pelas informações. E a seguir, números da telefonia celular já contam com 9 dígitos em Minas Gerais. E ainda, evento de aeromodelismo reúne vários pilotos em Nova Lima. Agora, 7h11, brevíssimo intervalo. Jornal Band Minas.